No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre reumatismo. Não sai daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre reumatismo. E antes de apresentar o nosso convidado, quero aqui agradecer os nossos apoiadores, Ortonil Maria Rocha e Unicred. Para esclarecer melhor esse assunto e entendermos, tudo que está relacionado ao reumatismo é um assunto bastante amplo, muito mais do que a gente imagina. Nós vamos receber aqui hoje o médico reumatologista, Dr. Glauco Schmidt. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso espaço aqui para trazermos aí informações para o nosso público. Obrigado pelo convite para participar. Doutor, falando de reumatismo, a gente conversava um pouquinho antes de começarmos aqui efetivamente a nossa gravação. Essa palavra, ela tem um mito em volta, porque as pessoas acham que, muitas vezes, que reumatismo é uma doença. Mas reumatismo está muito mais relacionado às doenças reumáticas. Exatamente. E aí tem um leque aí de problemas que estão associados ao reumatismo. O que é, afinal de contas, o reumatismo? Eu gosto de englobar a doença reumatológica em vários subgrupos diferentes, que é um costume de alguns profissionais dessa área. Por exemplo, os reumatismos mais conhecidos habitualmente são aqueles ligados a patologias autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica, que são os reumatismos clássicos, aqueles que são de uma área de atuação exclusiva do reumatologista e que as outras áreas acabam não abordando, talvez por um desconhecimento ou por ser uma área de especialização. Mas a área de atuação do reumatologia é muito mais ampla do que essas doenças em específico, como, por exemplo, lombalgia, artrose de coluna, Sim. hérnia de disco, a gota como um reumatismo metabólico, osteoporose também. Até a osteoporose, né? Até a osteoporose. A gente estava conversando aqui, trocando algumas ideias aqui antes de começar. E a osteoporose, ela está muitas vezes ligada também a outras especialidades, né? Sim. Como a ortopedia, ginecologia. É uma área de atuação multidisciplinar. Sim. Normalmente ela é avaliada por vários profissionais ao mesmo tempo, inclusive, compartilhando os exames e às vezes até a conduta ela é compartilhada entre eles para ter sempre uma melhor evolução de cada caso. Sim, mas tudo isso é reumatismo. Tudo isso pode ser. Ou seja, reumatismo não é uma doença. Não, reumatismo não é uma doença. Inclusive, um dos mitos que deve ser retirado, e que aí a oportunidade aqui é excelente para isso, é dizer que reumatismo é doença de velho. E isso se ouve todos os dias em consultório, quando eu dou um diagnóstico assim, para uma criança de 10, 12 anos, às vezes até mais jovem, que vem encaminhada muitas vezes de algum colega. Eu tenho vários colegas aqui na cidade, até fora da cidade, que fazem encaminhamentos com bastante frequência e bem investigados, inclusive. É comum, eventualmente, uma criança começar com um quadro de dores articulares, lesões de pele, queda de cabelo, aftas orais, e aparece no consultório às vezes porque está com uma dor no joelho. E aí começa a se fazer a investigação e se descobre que é muito mais coisa do que simplesmente um quadro doloroso. E o que pode ser esse quadro quando se apresenta nessa faixa etária? Então, existem dois grandes grupos de doenças assim, infantis que a gente pode classificar como doenças reumatológicas mais comuns. Todo mundo já teve algum familiar ou passou pela situação de dizer que tem reumatismo no sangue. Esse é um outro mito que também é interessante. Conforme eu fui falando anteriormente, reumatismo é uma gama de doenças diferentes. Ele é como se fosse um nome para caracterizar todas essas patologias. Então, assim, na infância, é muito comum dizer que tem reumatismo no sangue ou que teve. E a grande maioria, naquela época, tratava com benzetacil, por exemplo. Hoje a gente sabe que o benzetacil é um tipo de tratamento específico para febre reumática. Ele é um tratamento ainda hoje efetivo, muitas vezes realizado, porque um dos reumatismos mais frequentes na infância é a febre reumática, aquela que tem um maior comprometimento do coração, mas que a gente tenta evitar, que aconteça, dores articulares. Mas o benzetacil, o reumatismo na infância, na maioria das vezes é caracterizado como essa doença. Mas hoje nós já vemos que tem artrite idiopática juvenil, que é uma gama de
tem uma gama de manifestações bem significativa. Tem artrite que parece uma artrite reumatoide, uma artrite na criança que parece uma espondilite anquilosante, que parece uma artrite de psoríase, aquelas que a gente nunca descobre exatamente a associação. Então, assim, tem esse detalhe na infância. Eu acho que isso é uma coisa boa para a gente pegar e desmistificar. Sim, reumatismo não é doença de velho. Tá? Não é doença, não está associada à velhice, né? A idade, a essa faixa etária, necessariamente, né? Necessariamente pode acontecer, mas não é uma doença que acontece só com essa faixa etária. Então, se nós formos usar a caracterização habitual da doença reumatológica como uma doença autoimune, uma doença ligada à imunidade, assim, se a gente for abordar a reumatologia dentro de uma área de ação exclusiva dela, não as patologias associadas como lombalgia, gota, osteoporose, se formos ver só as patologias autoimunes, é muito frequente a gente ter uma gama de manifestações muito diferentes. Sim. E a faixa etária também não é específica, apesar de cada uma delas ter uma época mais comum de aparecer. Eu gosto sempre de caracterizar os reumatismos para os pacientes que chegam em consultório como uma doença ligada à imunidade, salvo as exceções. Né? Uma doença ligada à imunidade. Nessas situações, o que acontece? Não pega de ninguém, não passa para ninguém. Isso é muito interessante colocar. Até teve outros podcasts com dermatologista, né, que aponta, por exemplo, uma psoríase. Apesar de uma questão de estigma social, muitas vezes, pela lesão de pele, são doenças que não passam para ninguém, não pegam de ninguém. Não tem esse risco. A psoríase em si, que é uma doença de pele autoimune, ela pode se associar a um reumatismo que a gente chama de artrite psoriásica. É mesmo? Que é um comprometimento articular ligado a anticorpos semelhantes ao que comete a pele. Por isso, voltando, né, porque eu fujo um pouco do assunto, mas assim, doenças autoimunes, de maneira geral, são doenças ligadas à imunidade. Muito mais ligadas à imunidade do que à idade. Exatamente. E o momento em que ela vai ser desenvolvida depende de vários fatores diferentes. Em especial, quadros infecciosos, porque funcionam às vezes como um gatilho para começar a estimular o sistema imune a criar um anticorpo que, ao invés de proteger, ataca o próprio organismo. Isso caracteriza uma doença autoimune, que é quando o organismo acaba guerreando contra ele mesmo. É uma boa definição. Pode-se dizer assim, para quem está em casa, assim, para entender bem claramente. Porque assim, lúpus, por exemplo, é uma doença autoimune. Uma doença autoimune. O organismo mesmo se agride. Ele mesmo cria defesas contra ele. Vamos dizer assim. Exatamente. Às vezes, quando nós falamos em defesa, parece que está defendendo. Parece algo positivo, algo né? positivo. Sim. Mas no caso da doença autoimune não é tão preto no branco. É muito comum, às vezes, as pessoas saírem do consultório se indagando por que são solicitados tantos exames. Porque, por exemplo, alguém que chega com uma suspeita de lúpus no consultório vai ter que fazer o anti-DNA, SM, RO, LA, RNP. Por quê? Porque cada anticorpo que é testado, ele tem uma especificidade por uma área do organismo em que pode ser atacado. Vamos ao exemplo do lúpus, que é um dos reumatismos mais complexos e amplos que tem na questão de anticorpos. Quando tu faz a avaliação de uma doença reumatológica do lúpus, por exemplo, e vem um anti-DNA positivo, o médico reumatologista tem que ficar atento, extremamente atento, a uma proteção renal e usar medicamentos que tenham uma proteção renal maior. Por quê? Porque o anti-DNA é um anticorpo que foi produzido, que não tem tanto benefício para a pessoa e que predispõe à lesão do rim. Então já se sabe que tem que ter uma atenção com o rim para que não agrave o problema. Um outro exemplo, uma anticardiolipina, quando ela vem positiva. É muito frequente aparecer no consultório também, por exemplo, mulheres que em faixa etária gestacional, que já estão em faixa etária reprodutiva. Não estão gestantes, mas estão nessa faixa etária que podem gestar, né? Mas não gestantes. E que têm abortos de repetição. Tenta engravidar, tem dificuldade para isso, não consegue, não sabe por quê, faz a investigação e tem uma anticardiolipina positiva, que é um anticorpo que predispõe a abortamentos e tromboses.
apesar de ser o anticoagulante lúpico tem uma associação também. Então, assim, se nós formos pegar situações do cotidiano no dia a dia, ali, cotidiano, coisas que conversamos informalmente em qualquer local, muitas vezes podem ser um sinal de que tem um reumatismo aí que deveria ser investigado. Por isso a importância da participação até no programa. Não, entender que é um tema bastante amplo, né, que envolve aí outras questões, precisa de investigação, né, precisa ter esse cuidado. Eu vou relacionar aqui alguns problemas, depois a gente vai tratar de cada um individualmente. Pode ser, doutor? Sem problema. A gente falou do lúpus, né? Tem a gota, artrite reumatoide, fibromialgia. Fibromialgia é um tema muito interessante. Que é um Ele está tema ganhando super cada interessante. dia mais espaço, na verdade, né, no consciente coletivo. Sim. E pelas ocorrências também, né? Pelo... Cada dia mais frequente. Mas vamos detalhar melhor. A lombalgia, artrose, dores articulares. Tudo isso é reumatismo, então? Tudo isso é reumatismo. Dores articulares, se a gente for começar, vamos começar por um ponto. Certo. Dores articulares. A dor articular, ela não é uma doença em si, mas ela é um sintoma extremamente frequente em praticamente todos os tipos de doença reumatológica. Então vamos traduzir. Dor articular, o que é? É dor na articulação? Dor na articulação. O que é articulação? A articulação é essa parte aqui? A articulação sempre é a junção entre um osso e o outro osso, que é o que vai fazer a mobilização, que é os efeitos de alavanca, de preensão. Por exemplo, quando nós olhamos uma mão, a mão ela parece inicialmente ser uma coisa bem simples, mas não é. Nós temos a interfalangiana distal, interfalangiana média, interfalangiana proximal, metacarpofalangianas. Já me perdi tudo. Metacarpofalangianas, simples, doutor. O Nada punho. Simples. Cada ossinho que está ligado ao outro, ele tem uma função e uma possível agressão dependendo do que for a doença. Nos reumatismos é muito comum, além da artralgia, que é a dor articular, a pessoa ter artrite, que é diferente. Artrite e artralgia. Artralgia é a dor. A artrite é quando a articulação está inchada, vermelha, quente e dolorida. E aí é onde entra a artralgia também. Assim como é muito importante também a gente fazer a diferenciação, por exemplo, de artrite e artrose. Deve aparecer, todo mundo tem aquela história de, o que eu tenho? Eu tenho artrite e artrose. É uma dupla sertaneja. Uma assim, dupla né? sertaneja. Que não vive um não vive sem o outro. Exatamente. A artrose é um processo degenerativo. Esse sim está ligado ao desgaste da articulação e ao envelhecimento. Apesar de que, se tu tiver alguma doença que ataca a articulação, a artrose vem muito mais precoce do que deveria. Por exemplo, o joelho comprometido de quem tem obesidade. Uma artrose mais precoce. Artrose, porque já tem um desgaste. Exatamente. Por conta da sustentação, do peso, é isso? A obesidade é um tema polêmico, tá? Em que sentido, por exemplo? É muito comum aparecer... Em consultório, eu acabo orientando os pacientes à perda de peso porque cada vez mais está sendo estudado a questão da obesidade, que é classificada hoje com doença, com CID próprio, e essa caracterização ela acaba gerando processo inflamatório. As células de gordura geram processo inflamatório. E essas células inflamatórias acabam predispondo uma artrose mais precoce. Eu digo isso em que sentido? Em sentido de, a princípio, quem está na faixa de obesidade tem, por exemplo, um processo degenerativo de mão mais frequente, mais precoce. Por conta das células... Por conta do processo inflamatório que a célula de gordura produz. Não necessariamente pela sustentação, exatamente. Mas porque pode... Que é o que a maioria das pessoas pensam, que por conta da força mecânica é o degenerativo. Existe a força mecânica, mas existe então também esse processo. Não é só isso. Não é só isso. Embora eu acho que o endócrino poderia falar muito melhor da obesidade e dos tratamentos também, né? Porque aí o reumatologista não entra nessa... Claro. Mas é um exemplo, assim, é interessante desmistificar isso. Sim, bem interessante. Tu estavas falando da artrite e artrose, essa dupla. Artrite e artrose, dupla sertaneja. Em que são diferentes, então? Uma é um desgaste, acontece um desgaste, e a outra é um processo... Inflamatório. Por exemplo, quando tu vê um joelho, que é um joelho deformado, que
difícil de mexer, que perde aquela função dele, mas ele está ali sequinho, não está vermelho, não está inchado, não está quente, ele simplesmente perdeu a função. Ele é um joelho que espera-se ter um processo de artrose bem avançado. Agora, digamos que esse mesmo joelho, ele está mesmo joelho, uma semana depois, ele está bem inchado, vermelho, quente, e além daquela limitação que ele tinha na semana anterior, ele ficou mais limitado ainda, porque o próprio processo inflamatório não deixa mexer. Esse joelho, neste momento, está com quadro de artrite. A artrite sim. é esse processo inflamatório ligado a N causas. Então, existe. Pode acontecer as duas situações, Sim. mas pode acontecer uma ou outra também. Quem tem artrite tem uma predisposição a desenvolver artrose mais precoce. Para ter artrose. Isso independente de faixa etária? Independente de faixa etária. Pode acontecer. É comum até alguns indivíduos na faixa dos 30, 40 anos até, aparecerem em consultório com prótese de quadril bilateral. Por quê? Porque lá na infância tiveram uma artrite juvenil, que por um desconhecimento da própria medicina no momento, ou por N motivos, acabaram tendo um atraso de diagnóstico e perderam a articulação do quadril pela doença reumatológica. E qual é a causa desse problema? Doença autoimune. Autoimune. O organismo... Isso, atacou a articulação e fez destruição. Às vezes pode ter sido a medicação que teve uma participação, ou um quadro infeccioso secundário, mas aparecem com essa substituição articular. Entendi. O tratamento no momento foi adequado, mas gera toda uma dinâmica que poderia ter sido diferente com o diagnóstico precoce. Sim. Diagnóstico precoce é sempre... No início melhor, dos sintomas. Né? Mas tem que esperar os sintomas acontecerem, né? Não tem como fazer um rastreio antes disso. Então, essa é uma questão bem polêmica, na verdade. Inclusive, ontem em consultório eu tive um caso semelhante. De quê? Existem algumas alterações genéticas, alguns estudos que se faz que mostram não uma predisposição, a gente não faz de rastreio. A gente não vai escolher alguém na rua para fazer os exames e ver se tem predisposição. Isso em reumatismo ainda não é uma realidade. Mas a gente sabe que, por exemplo, existe o gene HLA-B27, que ele mostra uma predisposição a desenvolver um reumatismo que a gente chama de espondilite anquilosante. Significa que todo mundo que tem HLA tem espondilite? Não necessariamente. Para isso precisa preencher critérios de classificação. O HLA é um dos critérios para ter a doença, mas não significa que vai ter. Nesses casos, que é muito comum assim, veio a pessoa da família, teve o diagnóstico, os familiares fazem o exame. Sim. Só porque ninguém tem sintoma de nada, então sim. A gente não vai começar um tratamento, por vezes até agressivo, ou um tratamento que precisa de cuidados, para alguém que não tem sintoma, sim. Ou não tem evidência nenhuma de um comprometimento da doença. Mas quando tem os sintomas iniciais, iniciando ali o tratamento, procurando o médico, procurando especialista, já é satisfatório. Quanto mais precoce, melhor a evolução. Seguindo aqui, doutora, a gente falou sobre as dores articulares, artrite, artrose, né? Podemos seguir aqui ou tem mais alguma observação com relação a isso? Não, de maneira geral. Podemos seguir, tem muitos pontos vai fazendo os questionamentos. Lombalgia. Lombalgia. O que é a lombalgia? A lombalgia, normalmente, ela é um quadro de dor de origem principalmente mecânica na região lombar. Região lombar é? O final da coluna. Não exatamente coluna. O finalzinho, porque o finalzinho é a sacroiliaca, que é bem acometida pela espondilite anquilosante, e a região coxígea. Então não é uma coxidínea, é uma lombalgia, que é essa região bem aqui. Essa aqui, é aquela no fim das costas aqui, no final das costas. É aquela que dói quando tu vai carregar peso, ou quando fica sentado o dia inteiro numa posição desconfortável, ou mesmo numa posição confortável, mas um período muito prolongado de tempo. Sim. A lombalgia, ela não tem caráter autoimune. Certo. Ela é uma doença mecânica, então ela está ligada principalmente a medidas posturais. Má postura. Às vezes é um exercício físico que faz uma posição desfavorável, é um carregamento de peso que não seguiu normas ergonômicas. Sim. Ou seja, pegou mais peso do que deveria. Principalmente. Sim, interessante. Nesse caso da postura também, a gente pode falar de prevenção nesse caso, cuidando
tomando os devidos cuidados com relação à postura, dependendo dos hábitos de vida também, né? Também. O conhecimento de ergonomia ajuda muito a evitar a lombalgia. E uma vida ativa, né? Uma vida ativa com, digamos, uma alimentação saudável, uma vida que tem um exercício físico, não precisa ser exagerado, porque aí também é prejudicial. Sim. Já vai diminuir essas lombalgias, cervicalgia, lombalgia. Tá tudo associado. Tudo associado. Mas também é tratado pelo reumatologista. Interessante, né? Também é tratado Interessante. Pelo reumatologista. A gente falou de artrose, fibromialgia. Vamos para esse tema que é muito interessante. Fibromialgia daria uns 3 programas para ser falados. Daria um programa, pelo menos um programa próprio para a fibromialgia, daria. A fibromialgia ela é uma doença que está ganhando muita... visibilidade, né? Visibilidade, essa é a palavra verdadeira. Existe muita visibilidade na fibromialgia hoje por conta da incidência da prevalência que está aumentando assim assustadoramente. Cada dia se descobre mais casos de fibromialgia, tanto de pessoas que já tinham a doença e que não tinham o conhecimento do diagnóstico. Não imaginavam que isso era fibromialgia. Exatamente. E aquelas pessoas que têm que descobriram agora mesmo por uma série de eventos. Existe muito preconceito em cima da fibromialgia ainda hoje. Por quê? Porque existe uma associação da fibromialgia com alguns transtornos de humor. É importante a gente esclarecer um detalhe. Fibromialgia não é depressão, fibromialgia não é ansiedade, fibromialgia não é um transtorno obsessivo compulsivo. A fibromialgia é uma doença que mexe com a percepção corporal à dor. A pessoa sente a dor. E muitas vezes, eu sempre peço para os pacientes levarem o acompanhante, o familiar junto, porque eu gosto de explicar para o próprio familiar também. Porque às vezes, ao invés de tu ter alguém solidário dentro de casa, tu tem um inimigo. Tem alguém que agrava o problema. Alguém que agrava. O entendimento da fibromialgia, eu sempre gosto de chamar assim, a fibromialgia, o tratamento é um tripé. Se tu tira um pezinho do tripé, perde toda a função, ele vai cair, não vai funcionar. Sim. O tratamento da fibro é assim também. Um desses pilares, um desses tripé, é o conhecimento da doença. Porque muitas vezes a própria pessoa, e isso eu vejo nitidamente em consultório, a própria pessoa vem sem aceitar que tem o diagnóstico de fibromialgia, porque eu tenho uma vida boa, que é exatamente... Não posso reclamar de nada. Exatamente. Tem gente pior do que eu. É o mesmo discurso de quem tinha depressão alguns anos atrás. É a falta da aceitação. Então, assim, o conhecimento da doença é esse. Porque eu sempre gosto de dizer, a pessoa sente que está inchada. Juraria de pé junto que está se sentindo inchada, com o braço inchado, a mão inchada, e o filho, o marido, a esposa ou o pai diz assim, não está inchado, eu estou vendo, não está inchado, eu não vejo nada de diferente, tu está igualzinha, só que a pessoa sente. Por que isso acontece, doutor? Por que essa percepção é diferente? Então, existem várias explicações para a questão da fibromialgia. Não tem nenhuma ainda que é 100% aceita totalmente, mas se fala em alterações de neurotransmissores semelhantes ao que acontece nos transtornos de humor, né? Por isso essa associação com depressão, por isso que o tratamento, muitas vezes a gente usa medicamentos que são estabilizadores de humor, que servem para depressão, para ansiedade, mas também tem a questão de sensibilidade neurológica. É como se os nervos, assim, a grosso modo é como se os nervos fossem mais sensíveis. O que a pessoa sente, assim? Ela sente dor com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem fibromialgia. A gente usa 3 expressões, né? Hiperpatia, alodine, hiperpatia e hiperalgesia. O estímulo é mais intenso durante um período muito maior do que deveria ser e estímulos que não deveriam ser dolorosos se tornam dolorosos, porque a pessoa sente com mais intensidade. Eu, às vezes, uso uma expressão que é como se visse o mundo com uma lupa. Tudo parece mais intenso, tudo parece... Se tem o sol é porque está muito claro, se está chovendo é porque está muito frio. Começa a esfriar a temperatura, tem esse aumento. E não é uma coisa que a pessoa faz... Por prazer, né? Não Por escolha, muitas vezes. Isso, é uma coisa que acontece com a pessoa e precisa desse entendimento. Agora, essa questão comportamental, né? É por isso também que está muito associada, porque tem essa percepção de dor. E aí está associada a essa visão que ela tem do mundo, essa visão que tem da vida, ou os problemas? Não.
Existem pessoas extremamente ativas, de bem com a vida e que têm fibromialgia. Aí é onde se pensa que não tem só essa parte de neurotransmissor. Sim. Por isso é importante dissociar essas duas questões. Dissociar. Não, certo. A fibromialgia é uma questão de percepção dolorosa, é uma questão de estímulos mais intensos que fazem a pessoa não estar 100% no se sentir 100%. Não necessariamente vai ter associação com transtorno de humor. Obviamente, se tem uma associação com transtorno de humor, o tratamento se torna muito mais complicado, muito mais complexo, porque o tratamento do humor tem que ser feito concomitante. Sim. Nessa situação, eu gosto sempre de estar em contato com o psiquiatra junto, porque tem que ser tratado junto. Sim, porque senão... Não adianta tratar um aspecto e o outro ficar comprometido, porque acaba certo. Psicoterapia, medicamento e atividade física. Entendido. Doutor, e a fibromialgia, ela é uma doença crônica ou ela tem começo, meio e fim? Não, é uma doença crônica. É uma doença crônica que precisa ser controlada. Isso, eu não vou falar só da fibra em si, mas assim, todas as doenças reumatológicas, de maneira geral, elas são doenças crônicas. Isso é uma característica de reumatismos, como essa palavra coloquial, esse termo geral. Sim. Se a pessoa tem um reumatismo, ela vai ter uma doença pela vida inteira. Vai sofrer a vida inteira? Não. Com tratamento, com medida comportamental, a tendência é a vida normal. Controla a doença. É a mesma coisa de um diabético, de um hipertenso. Sim. Um diabético vai ter... Assim, a gente, óbvio, dentro de cada área tem as suas perspectivas e expectativa, o prognóstico. Mas, digamos assim, é esperado que um hipertenso deixe de ser hipertenso? Um diabético deixe de ser diabético? Tem que aprender a conviver com não existe um ex-reumatismo. Reumatismo é doença crônica, mas o que eu sempre gosto de frisar é com um tempo de diagnóstico correto, precoce, né? Sim. Com um tratamento especializado e para aquela pessoa, a tendência é a vida normal. É a pessoa estar o mais próximo do que estaria se não tivesse o reumatismo. Dor é o principal sintoma do reumatismo? Na grande maioria dos casos é. Independente de onde for É porque existem algumas exceções, por exemplo. Vamos ao exemplo do lúpus. O lúpus ele pode fazer lesões cutâneas, ele pode fazer aftas orais, aftas genitais. Às vezes pode chegar um paciente lúpico que aparece no consultório por queda de cabelo, que estava fazendo acompanhamento com o dermatologista, não tem absolutamente mais nada, mas a queda de cabelo é muito intensa. E na investigação nós encontramos os anticorpos e descobrimos que foi a primeira manifestação do lúpus dessa pessoa. Um Sjögren, por exemplo, a pessoa não pode, todas essas podem ter dor associada, mas digamos que assim, chega no consultório alguém que vive à base de colírios, saliva artificial, água o tempo todo. Por quê? Porque tem muito olho seco, boca seca, pele cheia de creme, porque a pele é seca também. Síndrome de Sjögren é a síndrome seca. Ela ataca a glândula e deixa a pessoa mais seca mesmo que não tenha dor articular. Sim. Então, assim, de maneira geral, a dor é uma luz vermelha. Ela é aquele sinal de alarme. Mas qualquer detalhezinho é importante. Interessante. Doutor, vamos seguir aqui para lúpus. Já falaste do lúpus, algumas características do lúpus, né? Tem esses sintomas que tu falaste, né? A gente disse que o lúpus pode tudo. Ele é um dos reumatismos Por que assusta tanto o lúpus? Por conta, principalmente, da questão prognóstica. Como eu falei, ele pode tudo. Dependendo do anticorpo que fica positivo no lúpus, ele pode ter um prognóstico melhor ou um prognóstico pior. Assim, vamos desmistificar um pouquinho o lúpus também. Sim. Existem pacientes que têm diagnóstico de lúpus e o lúpus nunca vai incomodar. Vai ter uma anemia, vai ter um pouco de dor articular, mas não progride, né? Uma lesão de pele, então pegando pele e fazendo anemia e depois nunca mais incomodou, passando anos. Assim como existem casos de lúpus extremamente graves que tu descobre porque o rim parou de funcionar e vai para diálise e medicações para estabilização. Cada caso é um caso. Então, assim, eu acho que o maior medo em relação ao lúpus é essa expectativa. Porque tem vários pontos aí que podem fugir do controle, né? Exatamente. Lúpus em criança é bastante comum. Tem também.
Lúpus neonatal, quando é ligado ao anticorpo que vem da mãe, ou o próprio lúpus na criança, que aí é decorrente dos próprios anticorpos da criança. Quando o doutor fala anticorpo, é justamente isso, é o que o organismo produz para combater algo dentro do organismo. Exatamente. Ou melhor, para combater, aí fica um pouquinho mais... É porque tudo acaba girando... Existe, por exemplo, como eu posso usar assim como exemplo, a febre reumática, uma das doenças mais comuns na infância. A febre reumática, por que o tratamento é com benzetacil? Ela é uma febre mesmo? Sim, pode começar Aumenta a com temperatura, febre. Ela tem essa característica de febre. O diagnóstico é assim, ele começa com quadros febris mesmo, que são ligados à infecção por uma variante do streptococo, né, que é uma bactéria que está comum em qualquer local. E assim, por que o tratamento se dá com antibiótico? Com benzetacil, a gente está tratando o reumatismo com antibiótico. Porque a grande maioria das infecções pelo streptococo são assintomáticas. É aquela tossezinha, irritação da garganta que tu teve e que passou, tu nem desenvolveu. E que não tem danos maiores. A princípio não teria danos maiores. Só porque no organismo de alguém com essa predisposição, essa infecção que a pessoa tem é o gatilho para o sistema imune produzir anticorpos. Então não é que, por exemplo, o streptococo, a bactéria está circulando ou fazendo lesão. É que o anticorpo que foi criado foi o gatilho. Aquilo que desencadeou aquele processo, aquele segundo processo. E aí cada vez que tem uma infecção pode desencadear esse quadro. Por isso usa o benzetacil para quê? Tem outras medicações, mas essa é a clássica, né? Que é aquela injeção bem dolorida que o pessoal fazia e que sempre tem trauma. Por isso que é clássica, né? Por isso que é clássica. Todo mundo lembra. E aí, assim, começa a fazer o tratamento por quê? Porque cada vez que tem essa estimulação, o sistema imune pode estar começando o que vai gerar essa sequela na pessoa. Então, o tratamento vai até 15, 18, 21 Mas é uma anos. forma preventiva, então, de evitar evoluir para um outro quadro. É talvez uma das poucas medidas assim, preventivas que a gente faz. Tentando evitar comprometimento cardíaco, principalmente. Isso na febre reumática. Mas ainda é muito comum a febre reumática? Tem, é uma constante no consultório. Tem bastante frequência. Só porque o que nós percebemos hoje em dia é que muitas pessoas que tinham esse diagnóstico de febre reumática não era febre reumática. Em consultório, às vezes, eu faço investigação de famílias assim que dizem que tinham um reumatismo no sangue. Vai lá, fator reumatoide em títulos altíssimos. Já com algumas alterações articulares muito sugestivas de artrite reumatoide. E aí, quando a gente faz um estudo prévio da pessoa, já tudo sugere que naquela época não era febre reumática, e sim uma artrite reumatoide juvenil que acabou aparecendo agora como adulto de novo. Sim, interessante. Vamos para gota. Gota? Gota. É bastante comum ainda, doutor? Muito frequente. A gota, assim, é até um pouco traumático porque ela mexe com algumas das coisas que as pessoas mais gostam de fazer. A gota ela é uma doença metabólica, né? Ela é um reumatismo metabólico, que é o quê? É uma dificuldade do próprio organismo de fazer a metabolização e a excreção do ácido úrico. E aí esse ácido úrico acaba acumulando dentro das articulações. E o que é interessante frisar é que o ácido úrico dentro da articulação, ele fica como se fosse uma agulha um palito de dente, uma agulha de costura. Ele fica formato, ele causa essa percepção. Essa percepção. Não, ele fica nesse formato pequenininho. Quando se faz a avaliação do líquido da articulação, os cristais eles ficam nessa forma. Sim, agora cristaliza, imagina várias agulhas dentro da tua articulação. Não é à toa que uma das queixas de um paciente com gota é: bateu um vento lá na janela, eu já estou sentindo aqui. Vou dormir, coloco o lençol em cima do dedo, já urro de dor porque soprou o dedo para ver se vai aliviar, mas quase leva um soco. É o quadro. Só porque quais são os principais gatilhos para as crises de gota? Alimentação? Alimentação. O principal gatilho. Alimentação rica em produtos que vão aumentar essa produção do ácido úrico, como o quê? Carne, frutos do mar e bebida alcoólica. Por isso tu disseste que mexe com... Exatamente, porque assim... com um ponto bem delicado. O que dá alegria para muitas pessoas no final de semana? Churrasco Churrasco com uma cervejinha aí para aproveitar a companhia das pessoas que gostam.
E aí, cada vez que tem... É muito comum agora, é esperado. Cada reumatismo aparece mais num período do ano, digamos assim. Sim. Agora, em janeiro, fevereiro, o consultório sempre está cheio de gota. Por quê? Festa de empresa, festa de fim de ano, aí férias no início do ano, carnaval, é aquele ponto em que a gota explode. A dieta vai pro... Se vai, né? Se vai. Aí tem até que ver com uma nutricionista. Sim, Mas sim. assim, é o período mais difícil. No restante do ano, as crises de gota são bem menos frequentes. E quem tem gota sabe quando está com gota. Já sabe quando vai atacar antes. A dor, ela vem gradativa ou ela acontece já aguda mesmo? Não, na gota ela é bem aguda. Num dia sim sentir um desconforto, no outro dia não põe o pé no chão. E o interessante da gota é que ela não acomete só... Assim, a gota é um reumatismo que é, na grande maioria das vezes, monoarticular. Ele pega uma junta só. Ah, é? Outros reumatismos... Ainda bem, né? Pelo menos isso, Se né? fosse o corpo todo... Pensa se fosse o corpo todo. Aí. Seria cruel. Eu tô aqui entendendo melhor a gota, já tinha ouvido falar nesse problema, e conheço pessoas que tiveram esse problema, mas não imaginava que sentiam tanta dor. Ela é bem... Não imaginava que era tão problemática. Então, a gota, o mais comum é pegar no primeiro dedo do pé ou no tornozelo. Então, às vezes chegam as pessoas em cadeira de roda, porque só o ato de tentar encostar o pé no chão já gera uma dor que cai. Sofrido. Existem casos raros em que a gota acomete outras articulações, por exemplo. Há muitos anos atrás, durante a minha especialização, nós tivemos um caso de gota em coluna. Assim, foi feita a avaliação, tudo, só melhorou depois que foi feito o tratamento específico. E aí tem o tratamento que consegue também controlar a doença. Sim. A gota, se fizer medidas comportamentais e medidas medicamentosas, a resposta é excelente, excelente. Então, assim, perda de peso, alimentação regular, evitar o cigarro. O cigarro é o maior inimigo um dos maiores inimigos do reumatismo é o cigarro. De tudo, né, doutor? Exatamente, de tudo. Mas assim, mas do reumatismo ele é mais ainda. Gritante. Ele é um ponto além. Porque o cigarro ele gera muita inflamação no organismo. Toda vez que pensa no cigarro, pensa em câncer de pulmão. Essa é a maioria da população pensa nisso. Mas o processo inflamatório que o cigarro causa, ele inviabiliza o tratamento de boa parte das doenças reumatológicas. Casos assim extremamente refratários acabam controlando com medicamentos que já tinham falhado depois que para de fumar. Impressionante. Bom, é importante fazer esse alerta, né? A gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. Conseguimos aqui explicar um pouquinho de cada... E principalmente desmistificar, né? Desmistificar aqui vários pontos ligados ao reumatismo. E fazendo esse alerta no final, doutor, acho que fosse muito feliz em colocar isso, porque a gente sabe, todo mundo sabe, que o cigarro faz mal. Né? O cigarro, inclusive, ele vem à pauta aqui várias vezes. Olha, elimina isso e o cigarro. Né? Evita isso e o cigarro. Mas fazendo esse alerta, né, as pessoas precisam focar nesses pontos para ter mais qualidade de vida. Né? Tem o tratamento, ainda bem que tem, né? Mas pensar também nas maneiras de amenizar, né, os riscos também. Existe uma frase que eu acho uma faca de dois gumes. Assim. Ela é um grande incentivo, mas também um grande punitivo, que seria assim, a pessoa tem que se ajudar. Porque assim, se a pessoa está fazendo as atividades que são benéficas, a pessoa está se ajudando, mas parece que se não consegue fazer essas coisas, parece que a pessoa é preguiçosa, ou que ela não tem esse interesse. Por isso que eu digo que é uma faca de dois gumes, porque ela acaba ferindo. O cigarro em si, se existe alguma coisa que a pessoa pode tentar fazer para ter uma melhor qualidade de vida, isso não só na parte reumatológica, seria, por exemplo, tirar o tabagismo. Mas assim, existe esse detalhe. Eu não crucifico quem não consegue fazer as medidas comportamentais, mas assim, seria, se conseguir focar numa coisa, tentar focar nisso. Medida de comportamento. Porque remédio é mais fácil de tomar, né? E não é. Não é, né? Mas é importante saber que tem essa opção, né? Que tem como recorrer ao especialista e buscar melhorar a sua qualidade de vida, inclusive conviver, né, em paz com as doenças crônicas, autoimunes, reumatológicas, né? Saber que reumatismo não é um problema
da faixa etária dos idosos, né? E também não é um problema único, né? Tem aí várias questões ligadas. Quero te agradecer, doutor, por nos trazer tanta informação, dizer que o espaço está sempre aberto para a gente estar trazendo aqui assuntos da tua especialidade, né? Foi, assim, realmente muito didático, assim. Eu acredito que para o público vai fazer realmente diferença. E dizer que a gente está à disposição, tá? Te agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é importante a gente tentar desmistificar algumas informações a respeito de reumatismo, porque ainda hoje, mesmo com o crescimento da especialização, ainda tem muitos mitos, né, em relação às doenças, inclusive coisas que têm que ser combatidas. Sim. Então, numa outra oportunidade, a gente conversa um pouquinho mais. Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima. Muito obrigada também a você que esteve com a gente até aqui. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece para que eles também tenham acesso a essas informações e isso coopere também com a sua qualidade de vida. Agradecemos os nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred, Ortonil. A gente fica por aqui e até o próximo Viva Saúde!